Nakba, não sei se a gente fala a Nakba, eu queria que você desse um pequeno histórico. Foi a partir de 47 que iniciou-se esse processo de expulsão dos palestinos da região. Eu queria que você passasse um contexto para quem eventualmente venha desconhecer. O projeto sionista, ou seja, o projeto forjado por europeus de fé judaica a partir da segunda metade dos 1800, e tornado um projeto efetivo a partir de 1897, o primeiro congresso sionista em Basileia, na Suíça, previa que a Palestina deveria ser integralmente habitada por judeus levados de fora para lá. Os britânicos assumem esse projeto em 1917, a 2 de novembro, na chamada Declaração Balfour, que é resultado das conversações secretas entre franceses e ingleses, que resultaram em 1916 nos acordos secretos de Sykes-Picot. Ou seja, que a Palestina não teria autodeterminação prometida aos árabes pelo seu esforço de guerra ao lado dos aliados contra os otomanos. Em 1920, acontece a Conferência dos Aliados Vencedores da Primeira Guerra, a chamada Conferência de San Remo, e ela decide que a Palestina será destinada a um lar nacional judeu, previsto na Declaração Balfour. Em 1922, acontece a reunião da já constituída Liga das Nações, que aprova um chamado mandato para a Palestina, um mandato de protetorado, ou mandato colonial, que seria dado aos britânicos para administrarem colonialmente a Palestina, e no preâmbulo diz que é para executar a Declaração Balfour, quer dizer, tornar a Palestina um lar nacional judeu. São 28 artigos, dos quais nenhum cita o povo palestino, e os 11 primeiros delineiam como será realizada a limpeza étnica por deslocamento da população palestina e o assentamento de uma população estrangeira feita emigrar. Chegamos a mais ou menos 47 e 48, e esse intento do projeto sionista com o apoio da potência colonial britânica não acontece. A maioria demográfica não estava ainda judaizada, apenas 30% da população da Palestina era judaica, 2/3 dela importada e 1/3 dela originária, quer dizer, palestinos de fé judaica, e eles detinham apenas ao redor de 6% da terra, quando eles queriam ter a maior parte da terra também. Então, perto de 70% a 75% da população, na verdade, era palestina originária não judaica, e ela detinha entre 94% e 95% da terra. É isso que leva os britânicos, na verdade, a partir, já em 38, a proporem uma partilha da Palestina que os sionistas não aceitaram. Ben-Gurion disse que queria toda a Palestina e que ele não via problema nenhum na remoção da população originária. Numa reunião, na época da Agência Judaica, que havia sucedido a Organização Sionista Mundial, para, junto com os britânicos, promover o projeto colonial e de limpeza étnica para a Palestina. Como deu errado esse projeto sionista com os britânicos, e terminaria o mandato britânico a 14 de maio de 1948, os britânicos entregam o problema para a ONU, e a ONU aceita discutir e arrumar uma solução, e que essa solução é novamente de partilha da Palestina. Aprovam, em 29 de novembro de 1947, a Resolução 81, que recomenda apenas a partilha da Palestina, não cria nenhum Estado, e a recomendação é absolutamente injusta. Para os até 75% da população originária não judaica, que tinha até 95% da terra, apenas 42,9% do seu próprio território. Para os estrangeiros que tinham um projeto colonial e oscilavam entre 25% e 30% da população e tinham apenas entre 5% e 6% da terra, 56,5% do território, que nunca foi deles, e 0,6% de território internacionalizado, basicamente Jerusalém, a ser administrado pela ONU. É claro que os sionistas não querem isso, querem toda a Palestina e não querem palestinos nela. Por isso, a 18 de dezembro de 47, iniciam a limpeza étnica, 2 semanas mais ou menos após a aprovação da resolução, e é disso que resulta essa Nakba, a grande catástrofe palestina, que é a limpeza étnica. Até 14 de maio de 48, quando o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Israel, haviam já 250 mil palestinos expulsos, e dali em diante esse processo aumentou. Pela violência e o terror, os sionistas tomam 78% da Palestina histórica naquele momento, portanto, ampliam o território que a ONU teria destinado a eles, e desta parte tomada, eliminam até 90% da população palestina. É disso que resulta, atualmente, os 6,2 milhões de refugiados, resulta todo esse processo de colonização, de tomar território ampliado em 67,
e resulta o regime de apartheid e o experimento social genocida permanente. Esse é o quadro e é isso que é a Nakba. Ok, Walid. Eu gostaria que você falasse, para quem estiver mais interessado em enxergar o conflito, sob a perspectiva palestina, onde ele pode buscar mais informações? Tem um site da FEPAL, fique à vontade para falar onde as pessoas podem buscar mais informação. Existem vários veículos de comunicação que podem ser buscados. Hoje em dia, a tradução instantânea, automática, permite, né? Mas eu diria que a WAFA, que é wafa.ps, que é a agência de notícias palestina, permite essas informações. Tem um site chamado Al-Mayadin, que também tem boas informações. O site da FEPAL, que é fepal.com.br, também proporciona. As mídias sociais da FEPAL, no Twitter, X agora, né, no Instagram, bem como no Facebook, tem proporcionado excelente informação de muita qualidade. É possível entrar no site da ONU e buscar informações sobre a Palestina, inclusive documentos para estudos, para melhor estudar a questão, muitos. E existem muitas obras importantes sobre a questão palestina, como, por exemplo, eu vou citar 3 israelenses, depois vou citar outros autores, mas os 3 israelenses são Ilan Papé, que escreveu A Limpeza Étnica da Palestina, a maior coleção de documentos demonstrando como se deu a limpeza étnica da Palestina, e um historiador israelense chamado Shlomo Sen, que escreveu A Invenção do Povo Judeu e depois A Invenção da Terra de Israel, desmontando todos os mitos sionistas. O próprio Ilan Papé tem também uma obra. Essas obras todas existem em língua portuguesa, editadas aqui no Brasil. Essa outra que eu quero citar do Ilan Papé, Os 10 mitos de Israel para a Palestina, Os 10 mitos sionistas para a Palestina. Existe também um autor muito importante chamado Nur Masalha, que é o autor palestino que mais fecundamente descreve a Nakba em várias obras, essa tragédia palestina. Existem também as obras muito importantes do pensador palestino que viveu nos Estados Unidos, Edward Said, uma delas, Orientalismo, Oriente com Invenção do Ocidente, é muito importante, mas ele tem muitas obras sobre a questão palestina. Tem também alguns pensadores e escritores palestinos mais antigos, por exemplo, A Palestina e o Direito Internacional, do Henri Catan, que é muito importante. Existe também um pensador palestino, diplomata palestino, que viveu até o princípio da década de 80, que foi diplomata, que trabalhou na ONU, inclusive, e que foi uma das pessoas que participou da redação dos principais documentos definindo o apartheid, etc., nas Nações Unidas, o documento sobre colonialismo também, que o nome é Faiz Saik. Então, existem muitas possibilidades de apreensão do que acontece na Palestina. E nas mídias sociais, hoje, não falta questão sobre a Palestina. Usando o hashtag Palestina Livre ou Palestine, coisa parecida, vai achar muita coisa, e no próprio Google vai achar muita coisa. Tem muitos, vão achar muitos sites de estudo, entrar também no site da Universidade de Birzeit, entrar no site das universidades palestinas, que são várias, também vai encontrar vastíssimo material a respeito. Ok.